O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, incluiu o deputado federal Ricardo Barros na lista de investigados da comissão. O líder do governo na Câmara dos Deputados depois da CPI da Covid-19 na semana passada por seu possível envolvimento com o processo de compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. A senadora Simone Tebet, líder da bancada feminina no Senado, apresentou uma série de irregularidades no processo de compra da vacina Covaxin pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre os documentos, a procuração supostamente fraudulenta apresentada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. E um fato que já se tornou corriqueiro na CPI da Covid-19, o depoente de hoje, Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, chegou ao Senado protegido por decisão do Supremo Tribunal Federal que permite o silêncio diante de fatos que possam incriminá-lo. Vamos ouvir então como é que foi uma das tentativas de depoimento. Vossa Senhoria fez postagens na internet de apoio ao presidente da República e ao chamado tratamento precoce. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. É evidente que essas postagens não têm nada a ver com a questão da Precisa, nem com o papel que Vossa Senhoria exerce perante a empresa. Isso aqui trata de postagem pessoal, criminosamente, em defesa do tratamento precoce e contra as vacinas. Vossa Senhoria não se arrepende disso? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. Eu agradeço, presidente. Mais uma vez, queria repetir que o silêncio do depoente é um silêncio incriminador, porque, em tendo oportunidade, ele não respondeu a nenhuma das perguntas que, efetivamente, não tinham nada a ver com a negociação da Covaxin, nem da Precisa. E precisamos tratar esse depoimento nesta comissão para que, posteriormente, a Comissão Parlamentar de Inquérito possa encaminhar as medidas cabíveis e necessárias. Muito bem, está aí a fala do senador Renan Calheiros. Aqui no 3 em 1 não tem silêncio, não tem comentário. Bruna Torlai, você começa, por favor. Muito obrigada, Paulo, porque o que eu acabei de pensar, assim, ouvindo essa pérola do Renan Calheiros, foi o seguinte: nossa, quer dizer, é incriminador. Então, o que será que o silêncio do STF diante de todas as denúncias contra o Renan Calheiros, que acho que é um dos campeões de processo ali, significa, então? Se silêncio significa ter parte num crime, então o silêncio do STF com relação a todas as denúncias contra o Renan, elas têm um significado muito interessante. Eu gostaria de, antes de que o senador deixasse a vida pública, isso fosse devidamente alardeado, né? Quem sabe um dia. Serrão, e a CPI da Covid-19 hoje, esse processo todo envolvendo as compras das vacinas, como é que você está enxergando? Existe algum fundo que possa ser aproveitado pela sociedade em relação a toda essa espetacularização que a gente está vendo? Com certeza não, porque essa CPI ela não está propondo mecanismos que melhorem o modelo de gestão pública em suas negociações. Só demagogia, a intenção dela, como a gente já sempre disse, é só atacar o presidente Bolsonaro, direta ou indiretamente. Hoje, o grande inquisidor, cangaceiro alagoano, Renan Calheiros, extrapolou novamente. Ele agora mostrou que ele pré-julga, de novo pré-julgando, dizendo que o silêncio é a culpa. Pois é. A gente tem que ouvir cada dia essas pérolas de Renan Calheiros. Enquanto isso, a confusão institucional se aprimora, avança e se agrava. Os senadores dessa CPI, junto com deputados, entraram com uma representação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no Supremo Tribunal Federal. Olha o tamanho dessa confusão que mostra que o nosso ordenamento jurídico tem que ser discutido, porque ele está totalmente bagunçado. O PGR está sendo questionado indiretamente pelo Poder Legislativo, mas como fica a independência do Ministério Público, que a tal da Constituição previu anteriormente? Então é mais uma confusão. E
Por falar em confusão, Renan Calheiros está arrumando uma para ele. Esse indiciamento do líder do governo, Ricardo Barros, é sinal de que vem vingança maligna por aí contra Renan e companhia. Aguardem que o troco está chegando e não vem a cavalo não, vem de jatinho. Constantino, pegando esse ponto do Serrão, Ricardo Barros agora é um investigado. O que muda isso? O que muda é que o Renan Calheiros e essa CPI patética escancaram de vez o jogo, né? Que todo mundo já viu o que era, né? O depoimento do deputado Ricardo Barros foi interrompido, ele quis ir prestar esclarecimentos, demoraram, postergaram para chamá-lo, convidá-lo, ele foi, interromperam, e aí ele sai de testemunha para investigado. Quer dizer, é um negócio ridículo, né? Salta aos olhos. Eu não coloco minha mão no fogo pelo deputado Ricardo Barros, aliás, não coloco por político algum, né? Agora, dessa forma que aconteceram as coisas, fica evidente que ele está certo ao rebater, dizendo que isso é puramente ataque ao governo. Ele é o líder do governo, estão mirando nele, né? Agora, vamos voltar à tentativa de questionar o depoente de hoje, né? O Renan Calheiros fala sobre uma postagem falando de tratamento precoce, citando o presidente. E como o depoente se recusa a responder, fica em silêncio, ele diz, mas isso não tem nada a ver com o caso da Covaxin. Quer dizer, eles se entregam, né? Olha, eu estou querendo aqui fazer palanque, falar de outra coisa. É a postagem criminosa sobre tratamento precoce. Então, quer dizer, nós estamos num momento do Brasil hoje em que uma CPI comandada por esse tipo de gente considera crime aquilo que milhares de médicos têm feito no mundo inteiro, oferecer algum tratamento a uma doença e não ficar só à espera de uma vacina que, aliás, pelo visto, não está resolvendo tanta coisa assim, né? Já estão falando em terceira dose, manter máscara e lockdown mesmo com vacina. Então, veja que agora a Pfizer e companhia estão correndo atrás de tratamento também. Então, assim, o criminoso nessa história é o relator, né? O criminosa é essa CPI, que consumiu recursos escassos do povo brasileiro para esse palanque do gabinete paralelo do lulismo. Isso é um negócio patético, chega, já deu, né? Agora, a minha maior questão, Paulo, eu volto a insistir nesse ponto que eu acho importante. Ninguém precisa lembrar que o Renan Calheiros é o Renan Calheiros, ninguém deveria precisar lembrar disso. Mas uma ala da mídia tratou essa gente com seriedade. Ajudaram na encenação, porque o alvo é Bolsonaro. Então, isso é que fica. Fica essa mancha no Congresso, né? E fica também a perda de credibilidade de uma imprensa que matou o jornalismo para fazer campanha contra o governo.